Enquanto os preços do gás e da eletricidade continuam subindo, muitas pessoas estão buscando alternativas mais acessíveis e sustentáveis para aquecer suas casas, especialmente durante os meses frios de inverno. Somos tão dependentes da energia moderna que parece quase impossível imaginar a vida sem aquecimento elétrico ou a gás. No entanto, existe uma comunidade que aperfeiçoou a arte de viver sem essas conveniências modernas: os Amish. Por gerações, os Amish encontraram maneiras criativas e eficazes de manter suas casas aquecidas sem depender de eletricidade ou gás. Neste vídeo, não apenas aprenderemos como eles fazem isso, mas também descobriremos como podemos aplicar alguns desses métodos tradicionais em nossas próprias casas modernas para reduzir nossas contas de energia e viver de forma mais sustentável. Vamos dar uma olhada mais aprofundada nas técnicas Amish, desde o uso de fogões a lenha até a energia solar passiva, e descubra como esses métodos, que parecem ser de uma época passada, oferecem soluções extremamente relevantes para os desafios energéticos de hoje. 1. Os princípios Amish: autossuficiência e sustentabilidade. Antes de nos aprofundarmos nos métodos específicos que os Amish usam para aquecer suas casas, é essencial entender por que eles escolheram abrir mão da tecnologia moderna em primeiro lugar. Para os Amish, a autossuficiência e a simplicidade não são apenas estilos de vida, mas valores fundamentais que moldam toda a sua existência. A recusa em depender de sistemas de energia externos, como eletricidade e gás, é uma escolha consciente que reflete seu desejo de permanecer o mais independente possível do mundo exterior. A autossuficiência é um princípio central na comunidade Amish. Eles acreditam que depender demais das conveniências modernas pode levar a uma dependência que os afasta de sua comunidade, fé e senso de responsabilidade pessoal. Para eles, a autossuficiência significa ser capaz de gerar seus próprios recursos, incluindo o calor para suas casas, sem depender de tecnologias que os conectem ao sistema externo. Essa abordagem tem um impacto direto em seu modo de vida, forçando-os a serem engenhosos e desenvolverem sistemas que, embora simples, são altamente eficazes e duradouros. Além disso, os Amish dão grande importância à sustentabilidade. Eles usam o que têm, maximizam os recursos locais e evitam o desperdício. Em vez de adotar tecnologias que exigem extração constante de recursos, os Amish priorizam soluções renováveis, como lenha ou energia solar passiva. É nesse contexto que os Amish desenvolveram métodos inteligentes para aquecer suas casas, baseando-se em sistemas que não são apenas econômicos, mas também ecológicos. Agora, vamos dar uma olhada nos dois métodos principais que eles usam para manter suas casas aquecidas: fogões a lenha e aquecedores de alvenaria. 2. Fogões a lenha. O calor no coração da casa. Um dos métodos mais comuns e eficazes que os Amish usam para aquecer suas casas é o uso de fogões a lenha. Esses fogões não apenas fornecem calor, mas também servem como um ponto focal da casa, onde as famílias se reúnem para se aquecer e passar um tempo juntas durante os longos meses de inverno. Os fogões a lenha, quando usados corretamente, são extremamente eficientes. Uma única estufa bem abastecida pode gerar calor suficiente para aquecer uma casa inteira. Isso é possível porque eles podem fornecer calor constante e uniforme por longos períodos, sem a necessidade de ajustes constantes. Ao contrário dos sistemas de aquecimento modernos que exigem energia externa para funcionar, os fogões a lenha dependem apenas da fonte de combustível mais antiga do mundo, a lenha. Um dos principais benefícios do uso de lenha é que a fonte de combustível é renovável. Os Amish cortam sua própria lenha nos meses mais quentes, dedicando tempo para cortar, rachar e armazenar a madeira que será usada durante o inverno. Esse processo, embora trabalhoso,
representa uma conexão profunda com a natureza e o ciclo das estações. Além disso, a obtenção sustentável de lenha garante que haja sempre um suprimento autossuficiente disponível, sem depender dos preços flutuantes do gás e da eletricidade. Cortar e preparar lenha requer planejamento e conhecimento. A madeira precisa ser cortada com meses de antecedência e armazenada em local seco para secar adequadamente. Esse processo de secagem da madeira, conhecido como cura, é crucial para garantir que ela queime de forma eficiente, produzindo mais calor e menos fumaça. Lenha mal curada não apenas gera menos calor, mas também pode entupir chaminés e aumentar o risco de incêndios. O uso de fogões a lenha em casas Amish também está profundamente ligado à tradição e à transmissão de conhecimento através das gerações. Saber usar um fogão a lenha não é algo que se aprende da noite para o dia. Requer o conhecimento de como ajustar as aberturas de ventilação para controlar o fluxo de ar, como iniciar um fogo corretamente e como manter um equilíbrio entre calor e consumo de combustível. Esse conhecimento é passado de pai para filho, garantindo que as gerações mais jovens continuem essas práticas. Os fogões a lenha mais comumente usados pelos Amish são tipicamente feitos de ferro fundido, pois esse material é excelente na retenção de calor. Uma vez que o fogão atinge uma temperatura alta, o ferro fundido pode continuar irradiando calor por muito tempo depois que o fogo se apaga. Hoje em dia, existem modelos mais modernos, chamados de fogões a lenha de combustão lenta, que permitem um controle ainda melhor da quantidade de ar que entra na câmara de combustão. Esses fogões modernos são mais eficientes e exigem menos combustível para produzir a mesma quantidade de calor. 3. Aquecedores de alvenaria. O poder do calor armazenado. O segundo método principal que os Amish usam para aquecer suas casas é o aquecedor de alvenaria, também conhecido como fogão russo. Esse sistema é menos comum do que o fogão a lenha, mas não menos eficaz. Na verdade, os aquecedores de alvenaria podem ser ainda mais eficientes em muitos casos, especialmente em casas maiores que exigem uma fonte de calor mais duradoura. Um aquecedor de alvenaria funciona de forma diferente de um fogão a lenha. Em vez de gerar calor continuamente, este sistema armazena o calor de uma queima intensa em uma estrutura de tijolos ou pedras, chamada de massa térmica, e então o libera lentamente, ao longo de horas ou até dias. Este processo permite que uma única queima de lenha forneça calor constante por um período muito mais longo, tornando-o uma solução altamente eficiente. Um dos principais benefícios deste sistema é que ele requer menos madeira para produzir a mesma quantidade de calor. Isso ocorre porque o fogo queima em uma temperatura extremamente alta, maximizando a quantidade de calor que pode ser armazenada na massa térmica do aquecedor. Além disso, como a queima é intensa, mas curta, há menos fumaça e emissões, tornando este sistema muito mais limpo em termos de impacto ambiental. Embora os aquecedores de alvenaria exijam um alto investimento inicial para serem construídos, eles representam uma solução de longo prazo que pode durar décadas com manutenção mínima. A durabilidade desses sistemas, combinada com sua alta eficiência, torna-os uma excelente escolha para quem busca uma forma sustentável de aquecer suas casas. Ao longo dos anos, os aquecedores de alvenaria também ganharam popularidade em comunidades fora da comunidade Amish, especialmente entre aqueles que buscam reduzir sua pegada de carbono. Além disso, o calor emitido por esses sistemas é mais constante e suave do que o de um fogão a lenha. Como o calor é liberado gradualmente ao longo do dia, as casas são mantidas a uma temperatura constante, sem a necessidade de alimentar o fogo constantemente. Para os Amish, esse sistema é ideal porque lhes permite gastar menos tempo cuidando do fogo e mais tempo se dedicando a outras atividades importantes em suas vidas diárias. 4. Energia solar passiva. Aproveitando o poder do sol.
Embora os Amish não usem tecnologias modernas como painéis solares, eles são mestres em aproveitar o calor natural do sol por meio da energia solar passiva. Este método, simples, mas altamente eficaz, envolve projetar casas e posicionar janelas de forma a maximizar o ganho de calor solar durante o inverno. Muitas casas Amish são posicionadas voltadas para o sul, permitindo que capturem o máximo de luz solar possível durante os meses mais frios. As janelas maiores geralmente estão localizadas nas paredes voltadas para o sul, de modo que o sol possa aquecer o interior da casa durante o dia. Este calor é absorvido pelas superfícies internas, como paredes de pedra ou tijolo, e então liberado lentamente à noite, mantendo a casa aquecida sem a necessidade de um fogo adicional. Além do posicionamento das janelas, os Amish também usam cortinas grossas ou venezianas para evitar a perda de calor durante a noite. Durante o dia, as janelas são abertas para permitir a entrada do sol, mas à noite, as cortinas são fechadas para manter o calor dentro de casa. Algumas casas Amish também possuem janelas com vidros duplos, que criam uma camada de ar entre as duas placas de vidro. Esta camada atua como um isolamento adicional, reduzindo a quantidade de calor perdido pelas janelas. 5. Lâmpadas a querosene e óleo. Calor e luz em um. Embora os fogões a lenha e os aquecedores de alvenaria sejam as principais fontes de calor nas casas Amish, eles também usam lâmpadas a querosene e óleo para fornecer iluminação e calor adicionais. Embora essas lâmpadas não sejam capazes de aquecer um cômodo inteiro, elas servem como uma fonte de calor localizada que pode ser muito útil em certas áreas da casa, como quartos ou pequenos espaços. As lâmpadas a querosene são valorizadas pelos Amish por sua simplicidade e durabilidade. Elas são fáceis de usar e requerem apenas uma pequena quantidade de combustível para funcionar por várias horas. Além de fornecer luz, essas lâmpadas também geram uma pequena quantidade de calor, tornando-as uma boa opção para aquecer pequenos espaços ou áreas de trabalho. 6. Adaptando os métodos Amish a lares modernos. O fascinante sobre esses métodos tradicionais de aquecimento é que você não precisa viver como os Amish para aproveitar alguns de seus benefícios. Mesmo que você não esteja planejando viver fora da rede, você pode incorporar alguns desses princípios em sua casa moderna para reduzir suas contas de energia e viver de forma mais sustentável. Uma das abordagens mais fáceis é melhorar o isolamento da sua casa. Você pode selar janelas e portas, instalar cortinas grossas ou adicionar tapetes de lã para evitar a perda de calor. Essas pequenas melhorias podem fazer uma grande diferença na manutenção do calor e reduzir significativamente o consumo de energia. Se você está procurando um investimento de longo prazo, também pode considerar a instalação de um fogão a lenha ou pellets. Esses fogões são uma ótima maneira de reduzir a dependência de sistemas de aquecimento modernos e criar uma fonte de calor sustentável. Os fogões a pellets, em particular, tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos, pois queimam pellets feitos de materiais reciclados e são mais limpos do que os fogões a lenha tradicionais. Outra opção é instalar um aquecedor de alvenaria, o que, embora exija um investimento inicial maior, oferece uma solução de aquecimento extremamente eficiente a longo prazo. Este tipo de aquecedor não só o ajudará a reduzir suas contas de energia, mas também contribuirá para a redução da sua pegada de carbono. E, finalmente, se você ainda não está pronto para fazer grandes mudanças em sua casa, pode começar adotando alguns princípios Amish mais simples, como usar a energia solar passiva e melhorar o isolamento natural de sua casa. Os Amish aperfeiçoaram seus métodos de aquecimento ao longo de gerações, e embora suas práticas possam parecer distantes da vida moderna, elas têm muito a nos ensinar sobre sustentabilidade e eficiência energética. Se você decidir instalar um fogão a lenha, melhorar o isolamento da sua casa
ou simplesmente usar a energia solar passiva, você pode reduzir seus custos de aquecimento e viver de forma mais sustentável sem sacrificar o conforto moderno. Se você gostou deste vídeo e gostaria de saber mais sobre soluções de baixo custo e sustentáveis, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada em direção a uma vida mais sustentável e eficiente em termos energéticos.